Boa tarde, segunda série. Hoje, em nossa aula de biologia, iremos fazer a correção das atividades sobre conteúdos de sistema digestório. Acompanhe a correção. A primeira questão da atividade diz o seguinte: qual a função do sistema digestório? Qual é a responsabilidade ou função do sistema digestório? Cada sistema no nosso corpo tem uma função. E qual é a função desse sistema? Tá? É o sistema responsável pela absorção dos nutrientes. É nele onde os nossos alimentos vão ser quebrados em partículas menores para que eles possam ser, então, absorvidos pelo corpo. Então, essa é a principal função ou responsabilidade do sistema digestório. É absorver os nutrientes para as nossas células, tá? Para que nós possamos estar desempenhando nossas funções. Porque o nosso corpo, a célula, precisa desse combustível, né, que são os nutrientes. É nesse sistema digestório, como bem fala aqui a resposta, que vai ocorrer o quê? A quebra desses alimentos em partículas cada vez menores. A cada etapa do sistema digestório que esse alimento vai passando, menor ainda vai ficando esses alimentos. De uma forma que ele se torne tão minúsculo, né, uma partícula tão pequena, partícula essa do tamanho que vai dar para nossas células absorver e assim o nosso corpo absorver esses nutrientes de que ele tanto precisa. Segunda questão. Observe a imagem, cite o nome dos órgãos que compõem o sistema digestório. Aqui tem a imagem, e vamos ver lá. Aqui eu tenho a boca, faringe. Antes da faringe, a boca, tem as glândulas salivares, né, que é responsável pela saliva. A faringe aqui, descendo mais abaixo, o esôfago. Depois o estômago. Aqui do lado do estômago nós estamos vendo as glândulas anexas, né, a esses órgãos do sistema digestório, que é o fígado e a vesícula biliar, E também temos o pâncreas. Temos logo abaixo, continuando, o intestino delgado, o intestino grosso, ao redor do intestino delgado aqui, o reto e o ânus. Então, esses são os órgãos que compõem o sistema digestório. Aqui temos os órgãos e temos também, junto com eles, a representação das glândulas anexas ao sistema digestório, que ajuda na digestão dos alimentos, como o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. A terceira questão de nossa atividade pede assim: descreva como ocorre todo o caminho do alimento no sistema digestório, desde o momento que comemos até a digestão. Vamos lá. Dentro da boca, os alimentos eles são triturados pelos dentes, umedecidos pela saliva e misturados pela língua, formando assim o bolo alimentar. A saliva é produzida pelas glândulas salivares e contém algumas enzimas que ajudam na quebra dos alimentos na boca. Os alimentos são engolidos, a língua empurra os alimentos que passam pela faringe e caem no esôfago. O esôfago conduz os alimentos para o estômago através de contrações chamadas de movimentos peristálticos. No estômago, os alimentos ficam por mais ou menos 2 horas, dependendo daquilo que você comeu. Lá transformam-se em uma pasta semilíquida denominada quimo no estômago, né? Esse alimento quebrado vai se chamar de quimo. Aí eles são amassados e revolvidos, recebendo o suco gástrico, que é o líquido fabricado pelo estômago, formado por substâncias importantes para a digestão. Por meio de movimentos involuntários, o quimo é enviado ao intestino delgado e mistura-se com 3 líquidos. Um deles, o suco intestinal, que é fabricado pelo próprio intestino. Os outros 2 chegam através de canais. O fígado produz a bile, que é armazenada na vesícula biliar,
e do pâncreas, que vem o suco pancreático. Esses 3 líquidos juntos acabam por transformar a maior parte dos alimentos em nutrientes. O quimo, então, transforma-se novamente, agora em uma pasta líquida chamada de quilo. Os nutrientes atravessam as paredes do intestino delgado, passam para o sangue e são transportados para todos os órgãos do corpo, alimentando todas as células. Depois do intestino delgado, o tubo digestivo se alarga um pouco. É o intestino grosso, com 2 metros de comprimento. Sua principal função é absorver a água, evitando que ela seja eliminada junto com as fezes. O reto é a última parte do intestino grosso. Quando termina a digestão, sobram dos alimentos apenas as partes que não conseguimos digerir, as fibras vegetais e outros restos, junto com bilhões de micro-organismos que existem no interior do tubo intestinal, formando as fezes. E as fezes, por fim, são eliminadas pelo ânus. Esse é todo o trajeto do alimento, desde o momento que colocamos em nossa boca até o momento das fezes, que eliminamos esses resíduos que não é reabsorvido pelo nosso corpo, eles são evacuados através das fezes. Quarta questão: qual é o órgão comum ao sistema digestório e respiratório ao mesmo tempo? É a faringe, tá? Temos aqui a faringe, ó. Ela é o órgão que se conecta a esses 2 sistemas, ao sistema respiratório e o sistema digestório. Onde aqui na epiglote, no momento da mastigação, que a pessoa engole o alimento, a epiglote é como se fosse uma válvula que ela vai fechar aqui, ó, a parte aqui que se comunica com a laringe, e ela vai fazer o quê? Aí a pessoa vai engolir o alimento, tá? Passando da faringe para o esôfago. Quinta questão: o esôfago possui aproximadamente 25 centímetros, localizado atrás da traqueia e à frente da coluna vertebral. O mesmo é responsável por um movimento importante no momento de engolir o alimento. Qual o nome desse movimento? Olha só. Movimentos peristálticos é o nome dele. Este movimento ele garante a movimentação dos alimentos ao longo do tubo digestório. Tá? Aqui a gente está mostrando aqui na imagem, ó, que, aliás, aqui tem uma imagem do momento que a pessoa engole o bolo alimentar, né? Porque lembram quando a pessoa mastiga nos dentes, lá na boca, por meio dos dentes, na boca, ali eu já tenho um chamado bolo alimentar. Esse bolo alimentar vai passar pela faringe, que vai descer para onde? Para o esôfago. E aqui no esôfago, o movimento dele é involuntário, tá? Aqui temos os movimentos peristálticos, que é o movimento de ida e volta. E esse movimento é que faz com que esse bolo alimentar, esse alimento, né, chamado de bolo alimentar aqui nessa parte, ele vá adiante até chegar no estômago, tá bom? E aqui nós temos a imagem. Turma, eu espero que vocês tenham entendido mais ainda através da correção dessa atividade, o conteúdo já exposto através de vídeos. E até a nossa próxima aula de biologia.